Capítulo 4. Da denúncia e da representação. Artigo 10. Entende-se por denúncia qualquer fato noticiado que indique a possibilidade da existência de infração ética ou legal. Artigo 11. Entende-se por representação a peça escrita que contenha todos os requisitos do artigo 29 devidamente identificados pelo representante. Capítulo 5. Dos atos processuais. Artigo 12. Os atos processuais têm caráter sigiloso e realizar-se-ão, em dias e horários previamente determinados, de preferência, na sede dos conselhos. Parágrafo 1º. O dever de guardar sigilo estende-se à parte representante, à parte representada, aos membros das comissões de ética, aos conselheiros, aos assessores jurídicos, aos funcionários dos conselhos e outros designados pela comissão de ética, que participarem ou tomarem conhecimento dos atos e eventos processuais, sob pena de incorrerem em responsabilidade civil e penal no caso de divulgação de seu conteúdo. Parágrafo 2º. Os demais conselheiros, desde que não impedidos ou suspeitos, só terão acesso ao processo na fase recursal ou após o trânsito em julgado. Parágrafo 3º. O denunciante não terá acesso aos autos, podendo obter informações por meio da comissão de ética, quando requerido. Parágrafo 4º. As partes e os advogados legalmente constituídos terão acesso aos autos do processo e poderão peticionar. Parágrafo 5º. Admite-se a prática de atos processuais por qualquer meio tecnológico ou eletrônico de comunicação, desde que haja comprovação do recebimento pela pessoa a que foram dirigidos. Artigo 13. Os processos disciplinares serão organizados sob a forma de autos e terão suas folhas rubricadas e numeradas por agente credenciado dos conselhos profissionais de fonoaudiologia, atribuindo-se a cada processo um número de ordem. Artigo 14. Os termos processuais deverão conter somente a indispensável realização de sua finalidade, não sendo admissíveis espaços em branco, entre linhas e rasuras, salvo quando devidamente ressalvadas. Parágrafo 1º. Os termos processuais serão digitados e impressos e, quando manuscritos, grafados em letra legível. Parágrafo 2º. Os termos de juntada e outros semelhantes serão lançados por despacho ou certidão nos autos, com data, assinatura e identificação do funcionário do conselho profissional. Parágrafo 3º. Todas as comunicações serão feitas pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento, ou por outro meio idôneo e eficaz de que resulte, em qualquer caso, prova inequívoca do recebimento, sendo seus comprovantes juntados aos autos. Parágrafo 4º. Resultando frustrada a comunicação na forma do parágrafo 3º antecedente, esta será feita por edital, para o que serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1º. O edital será publicado no Diário Oficial da União, entretanto, havendo impedimento à publicação em razão de normas próprias do órgão de imprensa, o edital será publicado em jornal editado no local do domicílio do representado, assim considerado aquele declarado pelo próprio no Conselho Regional de Fonoaudiologia onde tenha sua inscrição. Inciso 2º. O edital será afixado na sede do Conselho Regional processante e nas sedes de delegacias, quando houver. Inciso 3º. O prazo do edital será de 30 dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte ao da publicação a que se refere o inciso I deste parágrafo. Artigo 15. As partes poderão ser acompanhadas ou representadas, em qualquer fase, por advogado detentor de mandato com poderes para atuar nos processos administrativos disciplinares. Artigo 16. Os autos não poderão ser retirados da sede do Conselho ou do local onde esteja em curso o processo, sendo asseguradas partes e a seus representantes legais com procuração nos autos obtenção de certidões e cópias, mediante o ressarcimento dos respectivos custos. Capítulo 6º.
dos prazos. Artigo 17. A contagem dos prazos processuais dar-se-á, somente em dias úteis, iniciando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao da juntada aos autos do comprovante de recebimento da comunicação. Parágrafo 1º. No caso de comunicação editalícia, a contagem inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao término do prazo fixado no edital. Parágrafo 2º. Na hipótese de serem intimados a parte e seu defensor, iniciar-se-á o prazo recursal a contar da última juntada do comprovante de recebimento da intimação. Parágrafo 3º. As intimações ocorridas em audiência ou sessão de julgamento serão feitas à pessoa de quem estiver presente, quando se dará a abertura da contagem dos prazos. Artigo 18. Os prazos serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, prorrogando-se o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado, sábado ou domingo, ou ainda quando determinado o fechamento do conselho ou o expediente do conselho for encerrado antes do horário regular.